o final de semana marcado por um acidente trágico na região central do município de Ataleia. Infelizmente, 2 jovens perderam a vida na saída de pista, seguida de queda em abismo às margens de um rio, nesse acidente que aconteceu no sábado na rua Itambacuri. O veículo capotou e parou perto de um rio. Infelizmente, quando a polícia chegou ao local e as equipes de resgate, o motorista e o passageiro já estavam mortos, identificados como sendo Madison Costa Souza e Jonathan Chaves. O sargento Diego Izaguirres, da Polícia Militar, atendeu a ocorrência. A gente tem inclusive imagens lá do local onde aconteceu esse trágico acidente e vamos trazer os detalhes para você, com imagens também para quem nos acompanha pelas nossas plataformas digitais, canal da 98 e canal Vanilson Souza Notícias no YouTube. Mais um trágico acidente, infelizmente 2 vítimas fatais. O sargento Diego Izaguirres contando os detalhes aqui no programa Voz dos Vagos. Eu estava de serviço nesse dia, estava compondo a minha guarnição o soldado PM Macedo, e a gente foi procurado por um transeunte que relatou que tinha um carro acidentado na ponte da rua Itabacuri, aqui no centro da cidade. Imediatamente nós fomos para o local. Chegando lá, nós encontramos um veículo embaixo da ponte acidentado. Eu iniciei a descida, até a beira do rio e encontrei do lado do veículo caído, do lado de fora do veículo, as 2 vítimas do acidente. O senhor Jonathan Chaves Franco e o senhor Nadson Costa Souza. Infelizmente, os 2 já estavam sem sinais vitais. Eu acionei a Polícia Civil para realizar a perícia no local e me encarreguei de isolar e manter íntegra a cena do acidente. Aí o perito chegou até o local, fez o serviço que é inerente à Polícia Civil e encaminhou as vítimas para o IML na cidade de Teófilo Otoni. Posteriormente ao fato, a esse acidente aí, já na parte da tarde, no mesmo dia, na parte da tarde, foi feito um levantamento das câmeras, de vídeo monitoramento que a gente tem aqui em Ataleia, e foi possível visualizar o veículo acidentado passando em alta velocidade na via, antes do acidente. Em relação à vida pregressa das 2 vítimas aí, que me foi perguntado, não há o que se questionar sobre a índole do senhor Jonathan e do senhor Nadson. Eles eram cidadãos de Ataleia, trabalhavam aqui nessa cidade, eram muito conhecidos, inclusive gerou uma certa comoção na cidade após essa fatalidade aí desse acidente. Contem sempre com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Estaremos aí diuturnamente prontos para atender a sociedade no que for necessário. 18h46. Deixa só o vídeo, por favor, sem o áudio aí. Olha a velocidade que esse veículo passou na via pública minutos antes, ou segundos antes do acidente. Velocidade realmente muito alta. Infelizmente, uma tragédia, com 2 pessoas muito jovens perdendo a vida nessa saída de pista, seguida de capotamento, e o carro parando às margens de um rio, isso na região central, lá do município de Ataleia. Não foi nem na rodovia, foi na região central, lá de Ataleia, que aconteceu esse trágico acidente aí. As imagens estão mostrando e são impressionantes, a situação, principalmente da velocidade desenvolvida pelo veículo. Essas imagens das câmeras do circuito de segurança lá de Ataleia. Olha a velocidade do carro. Parecia quase que um avião para decolar, E realmente aconteceu esse episódio triste aí, trágico, que a gente lamenta profundamente, de 2 pessoas tão jovens perdendo a vida em mais um desastre naquela região. Claro que as causas serão investigadas, A polícia vai apurar se teriam feito uso de bebida alcoólica, algo nesse sentido, Mas a gente lamenta profundamente 2 pessoas tão jovens perdendo a vida dessa forma, O Madison Costa Souza e o Jonathan Chaves. Só Deus mesmo para confortar o coração dos familiares, dos amigos, A gente fica imaginando a dor para os pais, para os familiares, para os amigos de uma maneira em geral, de 2 vidas interrompidas de forma tão trágica em mais um triste acidente registrado na região, na noite de sábado, lá no município de Ataleia, como mostram aí as imagens das câmeras de segurança que flagraram um carro em alta velocidade
segundos antes do desastre. É muito triste realmente esse tipo de situação. Que Deus conforte o coração dos familiares e dos amigos, né? E a gente, mais uma vez, pede encarecidamente às pessoas que tenham cuidado, gente. Tem que ter muito cuidado, né? Imagine a família como é que está agora, destroçada ao receber notícia da morte, assim, de uma pessoa num acidente de trânsito. Muitas vezes a pessoa sai para se divertir, né? Para alguma atividade de lazer, e daí a pouco a família recebe a notícia trágica de um acidente como esse aí. É muito doloroso, e os nossos sentimentos, sinceros sentimentos a toda a família enlutada lá do município de Ataleia, dessas duas vítimas aí, o Madison Costa Souza e também o Jonathan Chaves. E as pessoas precisam ter em mente que o veículo, se ele não for bem utilizado, ele acaba se tornando uma arma, e muitas vezes essa arma acaba sendo usada contra o próprio motorista, o próprio ocupante desse veículo, né? Essa velocidade aí, por exemplo, que o carro foi flagrado, já diz tudo que pode ter acontecido, né? Tudo que pode ter acontecido. E a gente só tem mesmo a lamentar e pedir a Deus que conforte o coração da família.